Fala galera, beleza? Tudo bem? Hoje nós vamos para a tão temida introdução à filosofia kantiana. Eu vou aproveitar o momento para passar um pouquinho da introdução à epistemologia. A parte da política, a parte da ética, a parte da estética kantiana nós vamos deixar um pouquinho de lado e ir para aquilo que a gente chama de primeira crítica. O Kant é um filósofo alemão da cidade de Königsberg, que na época em que a Alemanha ainda não era unificada. Ele é herdeiro de uma tradição filosófica moderna que passa pelos filósofos racionalistas e empiristas. O Kant é contemporâneo, para você ter uma ideia, do David Hume, do Rousseau. Ele bebeu muito da fonte racionalista. Ele tinha um professor chamado Wolff, que era racionalista. No início da filosofia kantiana, ele era um racionalista. E, segundo ele, ao ter contato com a filosofia Humeano, do David Hume, ele acordou do sono dogmático dos racionalistas e produziu uma obra que mudou a história da filosofia, chamada Crítica da Razão Pura. Como é que o Kant chegou até isso? O Kant viu muito da tradição racionalista. O racionalismo é uma corrente de pensamento que acredita na razão, a fonte do saber, a fonte do conhecimento humano, e tem como principal representante aí o Descartes, o Leibniz, o próprio Spinoza, que é um outro autor também importante para a ética. De outro lado, existia essa dissidência filosófica entre o racionalismo, mas existia um outro lado também chamado empirismo, que eram os filósofos que defendiam que a experiência era a principal fonte do conhecimento. Os autores principais dessa frente são o Francis Bacon e o David Hume. O Kant, ele tenta então, quando ele faz a Crítica da Razão Pura, que é essa primeira obra que vai tratar do conhecimento, ele faz uma filosofia tentando sintetizar, tentando fazer uma espécie de um fechamento, uma sintetização dessas duas correntes filosóficas. O Kant, ele é um cara esperto na medida em que ele usa elementos do racionalismo dogmático, do Descartes, do Wolff, do Leibniz, mas ele também usa parte do empirismo cético do Hume para criar uma teoria que a gente chama de criticismo. E o criticismo, ele parte de uma ideia inicial já presente no prefácio da Crítica da Razão Pura, que é a chamada virada copernicana. Eu vou ler a virada copernicana, mostrar para vocês onde ela está. Ela é bem curtinha, assim, ela não é longa. E a partir da leitura da virada copernicana eu vou explicar o que significa esse criticismo kantiano e para onde ele vai nos conduzir nesse terreno vasto que vai ser o conhecimento kantiano. Beleza? Segura aí que eu vou ler. Vamos lá para o parágrafo inteiro. Os parágrafos kantianos, eles são enormes. O Kant é um autor de difícil acesso, ele não escreve muito bem. Os parágrafos são longos, é um autor alemão. Mas aqui fica bem claro porque ele está numa introdução ainda, então dá para entender. Devia pensar que o exemplo da matemática ou da física, que por efeito de uma revolução súbita, se converteram no que hoje são séria, suficientemente notável, para nos levar a meditar na importância da alteração do método, que lhes foi tão proveitoso e para, pelo menos nesse ponto, tentar imitá-las, tanto quanto permite a sua analogia, como conhecimentos racionais com a metafísica. O que o Kant está dizendo aqui? No âmbito da física e da matemática, houve uma revolução que permitiu uma evolução dessas ciências, dessas áreas do conhecimento, e aí a ideia do Kant é fazer algo análogo com a filosofia. Se você quiser, tome metafísica ou filosofia como sinônimos aqui para a gente entender esse problema, beleza? Então, toda vez que falar de metafísica aqui no texto, pode trocar por filosofia que tá beleza. Até hoje, aí vem o ponto central. Admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir a priori significa antes da experiência, aquilo que é anterior da experiência, mediante conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. O que é malograr? É cair, é sucumbir, é não funcionar, beleza? Aí ele continua. Tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, filosofia, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento, o que assim já concorda melhor com o que desejamos a saber. A possibilidade de um conhecimento a priori desses objetos
que estabeleça algo sobre eles antes de nos serem dados. Trata-se aqui de uma semelhança com a primeira ideia de Copérnico. Não podendo prosseguir na explicação dos movimentos celestes, enquanto admitia que toda a multidão de estrelas se movia em torno do espectador, tentou, se não daria melhor resultado, fazer antes girar o espectador e deixar os astros imóveis. Ora, na metafísica pode-se tentar o mesmo no que diz respeito à intuição dos objetos. O que o Kant vai tentar fazer então? Ele vai tentar tirar o objeto do centro do conhecimento e colocar o sujeito. O Copérnico, a virada copernicana, representou uma revolução na área, no campo da astronomia, porque o Copérnico, ele tirou a Terra do centro do universo e inseriu o Sol. Isso foi a virada copernicana, a retirada da Terra e a inserção do Sol. Qual que é a virada copernicana na metafísica? A virada copernicana kantiana é a retirada do objeto como fonte do conhecimento e a inserção do sujeito. A partir dessa ideia kantiana, todo conhecimento deve partir para o estudo não do objeto, mas o estudo das estruturas do sujeito que vão conhecer esse objeto. Para o Kant só é possível o conhecimento dos objetos porque existe uma estrutura interna do sujeito e a crítica da razão pura vai se fixar no estudo desse sujeito, das estruturas desse sujeito e como que esse sujeito se relaciona com o objeto. Ou seja, todo conhecimento que vem antes de qualquer experiência, todo conhecimento que vem antes da experiência é chamado de conhecimento a priori. E o conhecimento que vem depois da experiência é chamado pelo Kant de conhecimento a posteriori. Então, o que é a virada copernicana? É essa criação dessa filosofia criticista que vai tentar entender as estruturas do objeto e vai sintetizar racionalismo dogmático e empirismo cético para criar um tipo de filosofia que vai tentar entender ou encontrar os limites da filosofia ou os limites da metafísica. Entendida essa primeira etapa, a gente pode partir para quais são as estruturas do sujeito, mas compreenda uma coisa: virada copernicana é a retirada do objeto do centro do conhecimento e a inserção do sujeito no centro do conhecimento. Beleza? Até mais, valeu, falou!